Caros, comentário aqui no conteúdo edificante. Senado Federal, a casa da balbúrdia, da mixórdia, da confusão. Ou o circo e seus palhaços. Pois bem, no dia de hoje, pelo qual estou gravando esse vídeo, está ainda em trâmite a votação. No entanto, já temos uma direção para quem venha ganhar ou, de fato, assumir a presidência, por conta de algumas situações que ocorreram. Eu fiz um vídeo anteriormente dizendo que possivelmente Renan Calheiros iria ganhar, pelo fato do senhor do STF, Dias Toffoli, na madrugada de sexta para sábado, então, dar uma liminar que viesse revogar uma decisão que foi feita a votação favorável do voto então aberto. Ele, com a sua decisão, Dias Toffoli, tirou essa possibilidade, voltando ao status quo de votação secreta. E ele é o responsável por essa balbúrdia, confusão toda, por esse escarcéu. Lamentavelmente, nós tivemos, por conta dessa decisão, uma série de problemáticas na hora da votação. Problemáticas essas que já existiam no próprio processo eleitoral para presidente, governador, deputado estadual, federal, etc., no passado, quando não se tinha a urna eletrônica e era por voto em cédulas. O que ocorreu? Na primeira votação, são 81 senadores. Na hora de computar os votos, deu 82 senadores. Fraude da votação, assim como acontecia na época dos votos ou da votação em cédula. E isso é passível de processo judicial para analisar. Quem foi dos 81 senadores que votou duas vezes? As câmeras vão registrar, ou registraram isso, e a posteriori vai ser apurado. Porque, lamentavelmente, o presidente que estava presidindo a sessão mandou, então, triturar os votos, sem, pelo menos, ter resguardados eles, melhor dizendo, para uma futura recontagem a fim de descobrir qual era o erro. Agora só com as câmeras realmente da TV e de segurança. Segundo fato, nova eleição por conta disso. E só por conta dessa fraude na primeira votação, deu uma celeuma muito grande, demorou muito tempo. Aí começa, ou mal começa, a segunda votação. E, por conta dessa fraude, aqueles que não se manifestaram, porque, segundo a decisão do STF, não poderia o voto ser aberto, falado, e sim, tinha que ser secreto, dentro do envelope, colocado na urna e tal. Os senadores que não falaram começaram a falar o seu voto, principalmente naqueles que votavam no Davi. E uma, entre aspas, grata surpresa, o senhor Renan Calheiros, insatisfeito com tudo que estava ocorrendo, pega a palavra, pede pela ordem e fala dizendo que está renunciando à sua candidatura. E aí que cria todo um maior problema. Motivações, campanhas ante a sua presidência, antes até mesmo dele ser colocado como candidato ou de acontecer essa eleição. Segundo ponto, para ele era equivocado os sujeitos, senadores, descumprir uma ordem do STF de Dias Toffoli de falar o seu voto. E ainda sem falar da questão de haver 82 senadores, aliás, 82 votos, em contrapartida tem apenas 81 senadores, ou seja, teve uma fraude aí com um número maior. E quando ele renuncia, a turma faz aquele auê
E agora, vamos continuar a votação? Já está decidido? O Davi vai ganhar? Davi, lembrando que é do Democratas. E na outra oportunidade, no outro vídeo, eu vou contar mais sobre ele, que possivelmente é ele que vai ganhar. É claro que tem outros candidatos, mas ele vai ganhar. E aí você para analisar como é um circo seus palhaços. E lembrando que tudo isso ainda pode ser passível de ordem judicial ou de processo judicial. Que pode ser tudo em rito, nulo, inválido. Lamentavelmente. A disputa pelo poder é terrível. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Agora, que você não pode confiar no Senado brasileiro, você não pode. E quem elege esses determinados camaradas que aí estão, realmente é lamentável. Aliás, eu fiquei analisando e nem sabia, ignorância minha. Nós temos ali, eu já sabia, o Romário, jogador de futebol, eleito pelo Rio de Janeiro. A Leila, quem não lembra da Leila, jogador de vôlei, né? Leila Barros, está lá como senadora por Brasília. Quer dizer, quem tem fama, entra. Assim entrou o palhaço Tiririca. Na época era deputado. E o que acontece? Não se entra gente de caráter, não se entra gente que tenha conhecimento do direito, e assim ficamos à mercê desse tipo de gente, dessa palhaçada toda. Aliás, é claro que nem a Leila, nem o Romário deram um vexame. Quem deu foi o todo-poderoso Renan Calheiros, né? Porque estava perdendo seu posto. Agora, fato é que o Brasil é aquilo que o Renato Russo já falou há mais de 40 anos atrás. Apesar da música Que País é Esse ter estourado no final dos anos 80, ela fazia parte da extinta banda Aborto Elétrico, isso 77, 78, que diz o seguinte: nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que casa é essa? Da balbúrdia. Pior que a casa da Dona Joana. É lamentável nós vemos esse circo. E não é novo, né? Já ocorreu várias outras vezes. Talvez inédito na questão aí do próprio candidato à presidência ter renunciado. É lamentável a disputa de poder. Enquanto isso, a população sofre, fica à mercê desses realmente abutres políticos que só buscam carniças, que só preocupam com a população no momento da eleição, depois estão nem aí, fazendo as suas maracutaias, falcatruas, enganando, e se enriquecendo. Enquanto isso, a população sofre. É lamentável. Realmente tem que haver aí uma revolução, mas uma revolução, obviamente, não anárquica, uma revolução no sentido de inovar e muito tirar essas cobras criadas aí, tirar esses velhos que representam a velha política, e os novos que venham aí não venham seguir esses, porque eles não são exemplo algum. Vamos aguardar, como já disse, os próximos capítulos dessa novela, que eu tenho toda certeza que ainda é passível de decisão judicial por conta de partido, que não vai aceitar, porque na realidade Renan Calheiros fez aquilo, não foi porque ele queria, foi uma maneira até irônica e um pouco para desabafar o que ele estava passando, todo mundo contra ele, etc, etc. Aí se descobrir que foi alguém aliado do partido do Bolsonaro que fez essa fraude, que eu acredito que talvez não seja, né? Mas pode ser. Nós temos aí algumas figuras que estão no lado do Bolsonaro que também não são lá aquelas coisas, né? O senhor Explosivo, Major Olímpio e tantos outros aí, né? Que estão ligados ao NUM, ou ao NON, né? A Nova Ordem, né? Você sabe? E os construtores, os pedreiros, esses daí podem ter feito alguma coisa também, né? E se for averiguado isso, aí tem mais problemáticas e mais problemáticas.
Dê o seu like, comenta acerca disso daí e até um próximo vídeo.